Vamos para a palavra. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. O tema da mensagem de hoje é: o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 1. Irmãos, essa mensagem de hoje é para a gente tirar um pouco da nossa cabeça a ideia de que coisas ruins não podem acontecer com cristãos. Que coisas ruins não podem acontecer com o povo de Deus. Isso não é verdade. Isso é mentira. Nós estamos aqui nessa terra e estamos propícios ao sol, estamos propícios à chuva, estamos aqui e pode acontecer aqui coisas difíceis. Esse profeta Abacuque, o seu nome significa abraço. Este profeta Abacuque viveu por volta do ano 600 antes de Cristo. E se nós voltarmos à história, nós sabemos que no ano 600, por volta do ano 600, para ser mais exato, no ano 612 antes de Cristo, a Babilônia, o Império Babilônico, vence o Império Assírio, se tornando o maior império do mundo. E este Império Babilônico é responsável pela destruição do Reino do Sul de Israel. Depois de Davi e Salomão, Israel é dividido em duas partes, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte é destruído no ano 722 pelo Império Assírio. No ano 612, a Assíria vence a Babilônia e se torna o maior império do mundo. No ano 606, 597 e 586 a.C., a Babilônia invade o Reino do Sul. Na primeira invasão, leva cativo alguns homens e também o profeta Daniel. Na segunda invasão, leva cativo outros homens e o profeta Ezequiel. No ano 586, a terceira e última invasão, destrói a cidade, leva homens cativos e destrói também o templo de Jerusalém. Abacuque está vivendo antes da primeira invasão. E Abacuque é privilegiado, porque Deus, conversando com Abacuque, no capítulo 1 do seu livro, avisa a Abacuque tudo aquilo que aconteceria em Judá, na tribo de Judá, no Reino do Sul. É como se Deus, no capítulo 1 de Abacuque, olhasse para o profeta e contasse para o profeta tudo aquilo que ele tinha planejado para o Reino do Sul, para Judá, para a nação de Israel. Só que perceba, ele não tinha planejado nesse exato momento coisas boas. O Reino do Sul tinha se desviado, assim como o Reino do Norte. Israel sempre viveu assim. Um momento estava com Deus, outro momento se desviava. Um momento Deus levantava, por exemplo, um juiz, ou depois um profeta. E a nação seguia a Deus, mas quando aquele juiz ou aquele profeta morria, a nação se esquecia de Deus. E no tempo dos reis, era assim também. Tinha rei bom, a nação estava com Deus. Tinha rei que se desviava, a nação estava sem Deus. Na época de Abacuque, a nação estava em um alto grau de apostasia. Apostasia significa abandono da fé. A nação de Israel, e principalmente o Reino do Sul, se desviou dos caminhos do Senhor. Se desviou da palavra de Deus, e o Reino do Sul precisaria pagar por aquilo. Porque Deus é mau? Não, porque Ele é justo. Quando Deus cobra o pecado de alguém, Deus não está sendo mau, Deus está sendo justo. Porque o pecador precisa pagar pelo seu pecado. Quem errou precisa pagar. Eu sempre falo aqui, nenhum pecado ficará sem sua paga. Ou nós pagaremos os nossos pecados na eternidade, ou Cristo na cruz pagou pelo nosso pecado. Graças a Deus que o nosso caso, quem crê em Cristo, quem é cristão, não simplesmente católico ou evangélico ou espírita, quem é cristão, quem segue a Jesus e quem obedece às leis de Deus, estes passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E esses são salvos, graças a Deus. Em Cristo, os cristãos têm o perdão do seu pecado. E os ímpios? Os ímpios precisarão pagar pelos seus pecados. Quem morre sem Cristo vai ter que pagar pelos seus pecados. Por quê? Porque Deus é justo. E se Ele é justo, Ele não pode deixar o malfeitor ficar sem a sua condenação. Se um juiz hoje é justo aqui nessa terra, os ladrões, os assassinos, os pedófilos precisam ir para onde? Para a cadeia. E espiritualmente também é assim. O pecado fere a santidade de Deus. Deus deu uma lei. O povo vai contra essa lei. Deus ordenou algo na sua palavra. O povo desobedece essa palavra. O povo tem que pagar. E na nação de Israel, por volta do ano 600 a.C., estava desta forma. Apóstata. Esqueceram de Deus. Abandonaram a Deus. Esqueceram das leis de Deus. Esqueceram de servir a Deus. E Deus se levanta. Chama este homem chamado Abacuque para ser o profeta daquela época. Abacuque era contemporâneo de Jeremias, viveu mais ou menos na mesma época do profeta Jeremias, que também é um profeta pré-exílico.
Só que Deus vira para Abacuque e fala para ele tudo que iria acontecer. Irmão, saber de algo que é bom, que vai acontecer, é legal. Mas saber que a sua cidade, a sua nação será destruída, e você saber primeiro, é algo terrível. O profeta era assim. Ele sabia antes de todo mundo aquilo que Deus iria fazer, porque Deus revelou a ele para que ele pudesse escrever para nos ensinar. E aqui Abacuque está nessa visão. Deus diz, olha, eu vou chamar um povo. Só que esse povo é terrível. Esse povo é mau. Este povo não perdoa. Este povo é sanguinário, e esse povo são os caldeus, ou seja, os babilônicos. E esses caldeus, ou seja, os babilônicos, virão da Mesopotâmia, que hoje é ali a região do Iraque, e descerão até a Palestina, onde Israel está, e vai vir descendo e conquistando terras, vai chegar na sua terra e vai destruir toda a terra. E esse povo é mau, esse povo é ímpio, mas Deus está dizendo, eu vou permitir que eles façam tudo isso com vocês, como pagamento daquilo que vocês estão vivendo. Aí Abacuque começa a ter um choque na sua mente. Abacuque vira para Deus e diz, Deus, mas como que isso é possível? No versículo 13 do capítulo 1, Abacuque pergunta a Deus assim, tu és tão puro de olhos, que não pode contemplar o mal. Por que aceitas e toleras que o justo seja devorado pelo ímpio? Abacuque está perguntando para Deus, Deus, se o Senhor é bom, se o Senhor é perfeito, e se nós somos do teu povo, como é que o Senhor vai permitir que algo ruim aconteça conosco? Quantos de nós fazemos essas perguntas hoje também? Senhor, o Senhor é bom. Por que acontecem coisas ruins? Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor está no controle de todas as coisas. Por que é que o Senhor permite coisas ruins acontecendo conosco? Abacuque perguntou isso 600 anos antes de Cristo. 2.600 anos antes da gente. Abacuque já estava perguntando isso. Senhor, tu és tão puro de olhos, tu és santo. O Senhor não pode ter contato com o mal. Então por que o Senhor vai aceitar que nós de Judá, que ele achava que era justo, um povo justo, que ele achava que era um povo perfeito por ser da linhagem de Abraão, por que é que o Senhor vai permitir que nós aqui, os justos, e em certa forma era um povo de Deus, mas estava em pecado, por que é que o Senhor vai permitir que nós, os justos, sejamos vencidos, derrotados pelo ímpio, pelos caldeus, pelos babilônicos? E agora Abacuque quer uma resposta. Abacuque perguntou para Deus isso, no versículo 13 do capítulo 1. O início do capítulo 2 de Abacuque é Abacuque indo para a torre de vigia. Abacuque agora então se coloca no lugar de oração. Abacuque fez uma pergunta para Deus. E Abacuque cria que Deus poderia respondê-lo. Então Abacuque foi para a oração. Abacuque não foi para o achismo. Abacuque não foi para as possibilidades científicas, para as possibilidades teológicas, para as possibilidades metafísicas. Não, Abacuque foi para a oração. O cristão, quando quer resposta, ele vai para onde? Para a torre de vigia. Ele vai para a oração. Domingo, 9 da manhã, tem aqui resposta para você. Se você quiser a resposta, tem resposta. Abacuque se encontra agora na torre de vigia, no capítulo 2, porque ele diz, olha, agora eu vou me colocar na torre de vigia, porque Deus vai responder. E Deus responde no versículo 4. No versículo 4 do capítulo 2, Deus diz para Abacuque assim, eis aí o soberbo, sua alma não é reta nele, porém o justo viverá pela fé. O que Deus está querendo dizer com Abacuque? Abacuque ouve uma resposta com duas partes. A primeira é, eis aí o soberbo, sua alma não é reta nele. Ou seja, Abacuque, eu estou usando os babilônicos, eu estou usando os caldeus, porque o Judá, o reino do sul, precisa pagar pelos seus pecados. Só que eles também não são santos, não. Eles são soberbos, eles são prepotentes, eles são maus, eles também merecem castigo, mas eles vão se ver comigo depois. E é exatamente isso que acontece. Deus permite que a Babilônia destrua o reino do sul, mas depois este mesmo Deus traz juízo à Babilônia. No ano 539 a.C., a Pérsia invade a Babilônia, destrói a Babilônia e faz com que a Pérsia agora seja o império no lugar da Babilônia. Isso está na Bíblia, Daniel capítulo 5. Lembra do banquete do rei Belsazar, onde ele vê uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, e ninguém consegue entender o que está escrito, e Daniel se levanta e diz, eu entendo, eu traduzo, pesado fostes na balança, e fostes encontrado em falta. Nesta mesma noite você, Belsazar, vai perder o seu reino. E foi exatamente isso que aconteceu. A Pérsia invade a Babilônia e destrói a Babilônia como juízo de Deus para a Babilônia, que foi usada por Deus para juízo no reino do sul. Olha o Deus soberano que a gente serve. E a gente aqui tentando entender Deus.
A gente só vai conseguir entender aquilo que ele revelou sobre ele. Falar que conhece a Deus e que sabe sobre Deus é uma prepotência. Nós só sabemos aquilo que foi revelado sobre ele. Ele é muito mais do que foi revelado. Ele é enorme, ele é grande, ele é o rei, ele domina, ele governa sobre tudo, ele tem os seus planos. Então a primeira resposta de Deus para Abacuque é: eis aí o soberbo, os caldeus. Sua alma não é reta nele, porém o justo viverá pela fé. O que Deus está respondendo para Abacuque agora, diretamente para o povo de Israel, para o povo do sul, é: Abacuque, você não precisa saber tudo que eu estou fazendo. Você não precisa entender tudo que eu estou fazendo. Você só precisa viver pela fé. Você só precisa confiar em mim. Mesmo que esta nação seja destruída, você precisa continuar confiando em mim. O justo viverá pela fé é uma marca da reforma protestante. Foi através desse texto que Martinho Lutero, à luz de velas, leu Romanos capítulo 1, 17 e percebeu que a igreja caminhava por um caminho meio equivocado e tentou corrigir a igreja. Só que essas palavras não são de Lutero. O justo viverá pela fé. E ele leu isso em uma carta de Paulo, Romanos 1, 17. Mas essas palavras também não são de Paulo. E essa expressão, o justo viverá pela fé, aparece mais 2 vezes no Novo Testamento. Uma com Paulo, Gálatas capítulo 3, versículo 11 também. E outra com o autor de Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Essa expressão aparece 3 vezes no Novo Testamento. Marcou a igreja por volta do ano de 1500. Só que esta palavra não é de Lutero, não é de Paulo, não é do autor de Hebreus, não é nem de Abacuque. Quem disse essa frase primeiro foi Deus para Abacuque. O justo viverá pela fé. E viver pela fé não é sair aí dando ordem. Eu determino que isso vai acontecer na minha vida. Eu ordeno que isso vai acontecer na minha vida. Isso vai acontecer na minha vida porque eu estou determinando, eu estou exigindo em nome de Jesus. Não, isso não é fé. Fé é você se colocar num lugar de humildade, dependendo de Deus, mesmo que a Babilônia venha para destruir a sua cidade. Isso é fé. É confiar em Deus diante do caos. O que Deus está dizendo para Abacuque é: Abacuque, eu vou tratar com os caldeus. Mas o seu papel é viver pela fé. O seu papel, Abacuque, é confiar em mim. O seu papel é descansar e saber que eu estou no controle de todas as coisas. Em outras palavras, o seu papel é viver pela fé. E Deus continua a resposta para Abacuque. Ainda no capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia diz: o conhecimento da glória de Deus encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Quem é mais antigo aqui vai lembrar de uma canção. A canção é assim, ó. O meu coração tem anseio de ver tua glória. Quem lembra? Enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Ninguém lembra, né? Você lembra, varão? Amém. Glória a Deus. Essa música é linda, maravilhosa. E essa música foi retirada aqui, Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Onde Deus diz para Abacuque, e Abacuque compreende e repete, que o conhecimento da glória de Deus encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Mas no momento de Abacuque, isso não está acontecendo. Pelo contrário. O caldeu, é a Babilônia, que está enchendo a terra do reino do sul de juízo. Mas Deus está dizendo a Abacuque: viva pela fé, porque vai chegar um tempo que eu vou agir. Vai chegar um tempo que eu vou transformar. Vai chegar um tempo que o conhecimento da minha glória vai encher essa terra, assim como as águas cobrem o mar. O momento de juízo é temporário, é o que Deus está dizendo para Abacuque. E nós aguardamos essa profecia. Nós aguardamos essa promessa. Quando é que o conhecimento da glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar? Quando? Quando ele vier instaurar o seu reino eterno e nós passarmos para o novo céu e a nova terra, com corpos glorificados, depois da nossa morte, depois da ressurreição, nós estaremos em um novo céu, em uma nova terra, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais o inimigo, onde não haverá mais Satanás, onde não haverá mais os demônios. Nós estaremos para sempre com Deus em uma terra que a glória dele e o conhecimento da glória dele vai encher isso aqui, assim como um mar é cheio de águas. Dá para esperar? Dá para aguardar? Dá, mas eu quero ver no momento da dificuldade. Porque é lindo falar isso, e é lindo crer nisso, e é lindo esperar isso, e nós temos que esperar mesmo. Só que a realidade de Abacuque é: a Babilônia está chegando. A Babilônia vai destruir o reino. A Babilônia vai destruir sua cidade. Viva pela fé, Abacuque. Isso aqui é momentâneo. Vai chegar um dia em que toda a terra será cheia da minha glória. Está passando por dificuldade? Vai estar passando por luta? É momentâneo. É momentâneo.
Só que essa promessa não se cumpriu na vida de Abacuque. Porque Abacuque já morreu há 2.600 anos. Então, talvez a situação difícil também não mude na nossa vida. Talvez não. Mas aqui nós temos o quê? Mais 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de vida? 80 anos de vida? Daqui a pouco acaba. Aí você estará na frente do Senhor para sempre. E quando Ele vier, você terá um corpo glorificado. E vai entrar na eternidade. Mesmo que a situação não mude, a promessa também não vai mudar. Mesmo que a sua situação difícil não mude, aguarde o novo céu e a nova terra. É muito fácil virar para você e falar assim, você vai entrar nessa igreja e tudo na sua vida vai mudar. Eu não posso te falar isso. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu não posso te prometer que sua vida vai ser sombra e água fresca. Eu não posso te prometer isso. E o pastor que te prometer isso está mentindo. Mas a verdade é, o novo céu e a nova terra vai chegar. Isso é verdade. Você vai passar a eternidade sem luto, sem choro, sem dor. E isso é verdade. Mas aqui na terra tem dificuldade sim. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está passando por dificuldade, vai dando glória a Deus, daqui a pouco isso acaba. Daqui a pouco, irmãos, daqui a alguns anos, não teremos mais dificuldades. Para alguns aqui, talvez hoje. Talvez amanhã. Talvez semana que vem. Vai acontecer. A nossa morte ou a vinda dele. O viver para o crente é Cristo e o morrer é lucro. A morte nos assusta. Só que, irmão, depois da morte, é uma alegria. Uma alegria, e nós cremos nisso, nós vimos isso aqui quarta-feira, quando estudamos escatologia. Então, agora Abacuque tem uma ordem de Deus. Aguarda, viva pela fé. Porque o conhecimento da glória de Deus encherá a terra assim como as águas cobrem o mar. No final do capítulo 2 de Abacuque, Deus mostra a Abacuque qual que era o problema. E o problema não estava em Deus. O problema estava no povo. Abacuque capítulo 2, leia aí, versículo 20. A Bíblia diz assim, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O que Deus está dizendo para Abacuque, através de Deus, dizendo para o povo é, o juízo está chegando, não porque Deus é mau. O juízo está chegando porque o povo é mau. Os caldeus destruirão a terra, não porque Deus está lá do céu querendo piorar a situação do povo, não é isso. Mas o povo destruiu e piorou a sua própria situação, e ele é justo. Então, ele virá com juízo. O que o Reino do Sul tem que fazer? Voltar-se para Deus. Voltar a reverenciar a Deus. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cadê o povo judeu? Cadê o povo do Reino do Sul, que abandonou a Deus? Voltem-se para ele. Cadê o povo dessa terra que está servindo agora a Baal, a Moloque, a outros deuses? O Senhor continua no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, seja o homem mentiroso, todo homem mentiroso, e Deus o verdadeiro. Deus continua ali para receber adoração e não aceita nada menos do que a totalidade do nosso coração. Deus não aceita migalhas do nosso tempo, migalhas do nosso culto, migalhas do nosso louvor. Não, Ele é o Todo-Poderoso. Eclesiastes 5 diz, quando estiveres na presença de Deus, sejam poucas as suas palavras, porque Ele está no céu e você apenas na terra. Romanos 12 diz que o nosso culto agora é um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o nosso culto racional. Deus não aceita nada mais nem menos do que isso. E o povo do Reino do Sul está longe de Deus. E está vivendo como se não houvesse amanhã. Mas existiu amanhã, chegou amanhã na vida deles. E Deus, antes de destruir, mostra o motivo da destruição. O meu povo esqueceu do templo. O meu povo esqueceu da minha presença. O meu povo não me reverencia mais. E o juízo teria que vir mesmo. E aí nós chegamos no capítulo 3 de Abacuque. No versículo 2 do capítulo 3, Abacuque entendeu. E Abacuque diz assim, ouvi a tua voz, Senhor, e fiquei alarmado. Na tua ira, lembre da tua misericórdia. Só que antes disso ele pede algo assim, olha, aviva a tua igreja. Aviva a tua obra. Ouvi a tua voz, Senhor, fiquei alarmado.
Eu sei que o Senhor vai trazer ira, mas traz também misericórdia. Mas um pedido eu te faço: aviva a tua obra. Ou seja, traz vida novamente para esse povo. Avivamento é isso, é trazer vida de novo. Um lugar que está morto, seco, sem a presença de Deus, um lugar vazio da presença de Deus, assim como o reino do sul estava, 600 anos antes de Cristo. Abacuque, que ouviu a voz de Deus, entendeu: esse povo precisa voltar a amar a Deus sobre todas as coisas. Era isso que o reino do sul precisava. Ele não precisava nem tanto do livramento dos caldeus, ele precisava voltar a Deus. Outra canção, essa eu sei que você sabe. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. É isso que a Lagoinha Mangabeiras precisa, ser avivada, voltar a amar a Deus sobre todas as coisas, parar de faltar de culto por qualquer coisa, parar de deixar de orar por qualquer coisa, parar de deixar de ler a Bíblia por qualquer coisa. Nós precisamos voltar a Deus. Voltar a Deus, amá-lo em primeiro lugar, nos sacrificar por Ele, porque Ele já se sacrificou por nós, amar a Ele de todo o coração, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos, e não permitir que este mundo nos afaste da presença de Deus. Eu ouvi a Tua voz, Senhor, eu percebi que a Tua voz é forte, e a Sua voz traz juízo. Então só posso te pedir uma coisa: tem ira, eu sei, vai vir, não tem jeito, não tem como escapar. Mas traz misericórdia também. Mas um pedido é mais importante: aviva a tua obra. Traz vida de novo. Traz vida de novo. Traz amor de novo. Faz esse povo voltar para o primeiro mandamento. Qual que é o texto mais importante para o judeu do Antigo Testamento? Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Esse é o maior mandamento que a gente pode ter: amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Abacuque entendeu que o juízo viria. Só que Abacuque, antes de entender que o juízo viria, ouviu de Deus assim: ó, viva pela fé. E aí ele vai terminar o seu livro, versículo 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18 diz algo que a gente ama cantar. Só que eu acho que agora a gente vai pensar duas vezes antes de cantar essa música. Porque Abacuque 3, 17 e 18 é o seguinte: Deus, o juízo está vindo. Os caldeus vão matar esse povo. Os caldeus vão perseguir a gente, vão levar a gente cativo. Viva pela fé, Abacuque. Ah, eu entendi. Eu vou viver pela fé esperando a eternidade. Ah, eu entendi também. Esse povo precisa voltar para Deus. Ah, Senhor, eu posso só te pedir uma coisa? Avivamento. Eu sei que não vai mudar. Eu sei que o Senhor vai trazer juízo. Mas eu só te peço uma coisa: avivamento. Tem como, Senhor? O Senhor pode restaurar essa nação, Senhor? Eu vou aqui na minha posição de fé aguardar isso. Tá, eu vou fazer isso. Depois o povo vai voltar. Mas antes disso, viva pela fé. Vou viver pela fé. Como? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo que a ovelha seja arrebatada, mesmo que no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É assim que Abacuque termina o seu livro, dizendo: Pai, eu entendi que o juízo vem, eu entendi que eu preciso viver pela fé, eu entendi que as coisas não vão mudar, mas mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, mesmo que no curral não haja gado, todavia eu vou me alegrar em Deus. Isso é fé. Fé é você vir aqui para a igreja 20, 30, 40 anos e sua família não mudar e você continuar aqui. Fé é você passar um perrengue, apertado financeiramente, mas não abre mão de Deus. Isso é fé. Fé é você ver todo mundo prosperando de forma errada e você ficando para trás, humanamente falando, mas sendo honesto, correto, porque você sabe que a sua provisão vem de Deus, não dos jeitinhos brasileiros. Isso é fé. Fé é você entender que o ímpio pode estar rindo, mas ele vai chorar. E nós podemos estar chorando, mas nós vamos rir. E nós não iremos abrir mão do que é certo. Mas não deu certo, Mateus. Não melhorou, não mudou. Ainda que a figueira não floresça. Deus pode fazer na sua vida? Ele pode, irmão.
Ele pode fazer o que Ele quiser na sua vida. Ele pode te abençoar, Ele pode salvar sua família toda, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas e se Ele não fizer? E se Ele não fizer? Você volta domingo que vem? Se Ele não vier, amanhã seu joelho está dobrado? Se Ele não fizer, terça-feira você está louvando? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele é, eu adoro pelo que Ele faz. Haja o que houver, sempre será Deus. É isso que te sustenta na hora da dificuldade. Porque se eu vier aqui com um evangelho falso, te prometendo mundos e fundos, quando você estiver no fundo do poço, você vai falar assim, mas o pastor falou isso e aquilo, e não está acontecendo, Deus não existe. Não, eu já estou te avisando, que você pode chegar lá. José esteve lá. Jeremias foi preso num calabouço, numa cisterna, num cepo. Isaías foi cerrado ao meio, terminou sua vida cerrada ao meio. Por quê? Porque pregava a palavra. Paulo, nós vimos aqui quarta-feira a vida de Paulo, terminou sua vida como? Numa masmorra. Debaixo de uma grande construção tem um buraco. Lá eles colocam um bandido, um ladrão. Colocaram Paulo lá, o maior de todos os apóstolos. Terminou sua vida sem um cobertor. Porque ele tem que escrever sua última carta, 2 Timóteo, pedindo para Timóteo trazer para ele um cobertor. E trazer para ele também livros, principalmente os pergaminhos, porque ele queria estudar. E pediu para trazer também João Marcos. E pediu para que ele, Timóteo, viesse a ter com ele depressa. Porque todos os abandonaram. Somente Lucas estava com ele. Imagina o maior de todos os apóstolos. Não tem livro no final de sua vida, não tem pergaminho no final de sua vida, está passando frio no final da sua vida, está numa masmorra no final da sua vida, não tem companhia no final da sua vida, mas ele está lá escrevendo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele vai reclamar? Vai não. Ele vai dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Paulo está terminando a sua vida e ele seria assassinado. Nero mandaria cortar a cabeça dele, literalmente, ele seria decapitado por causa da pregação do evangelho, mas ele está feliz porque tem coroa da justiça aguardando ele. É assim que o cristão vive. É assim que um cristão vive, glorificando a Deus em meio às dificuldades. Pai, te agradeço por essa manhã. Te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelos exemplos que o Senhor deixou na Escritura. Deus, eu te agradeço por Abacuque. Pai, podemos imaginar o tamanho da dificuldade que Abacuque passou. Mas ele te louvou, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas e mesmo que no curral não haja gado, Abacuque estava lá adorando ao Senhor, Pai. Deus, nos dê essa fé. Nos ensine a viver com o Senhor, não pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Nos ajude, Deus, a tirar os olhos dessa terra e colocar os olhos na eternidade. Te pedimos, Pai, te pedimos isso. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do seu povo. Pai, se o Senhor vier com provisão, as dificuldades e as dores dos meus irmãos, nós te agradeceremos. E pedimos ao Senhor mesmo, Pai, venha com a provisão no teu povo. Pai, mas se o seu plano for maior do que o nosso, e se o Senhor não o libertar, se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor não fazer, se o Senhor não fizer, se o Senhor não realizar algo, Pai, que o meu povo, que este povo, que a nossa igreja continue firme, Senhor, continue fiel, Senhor, até o dia de Cristo. Que não sejamos interesseiros do reino, não, mas que sejamos servos e que o Senhor faça em nós toda a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, Senhor, por esse amor que não nos abandona nos momentos difíceis, que não nos retira a Tua presença nos momentos difíceis. Pelo contrário, em cada situação difícil, assim como Abacuque viveu, o Senhor está guardando, o Senhor está protegendo. Talvez não aconteça do jeito que a gente quer, mas acontece do jeito que o Senhor quer. E nós estamos satisfeitos, porque o Senhor Jesus mesmo nos ensinou a orar. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Jesus. Amém. Se você está aqui, passando por uma dificuldade, passando por uma luta, não é para você passar sozinho, não. Estamos aqui para te ouvir. Se você quer marcar uma visita, marcar um aconselhamento, se você precisa de nós durante essa semana, estou aqui, Priscila está aqui, nós estamos aqui. Venha até nós, fale conosco. Nós queremos ser igreja com você. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz: vão em paz. Que o Senhor Jesus abençoe.